Oi, gente! Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 2. O conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 3 e 4 da apostila. Como vocês já sabem, esse capítulo ele vai ter como tema Estados Nacionais, Neoliberalismo e Desenvolvimento. Na última aula, nós falamos exatamente sobre os estados nacionais no século XX. Entendemos o que era um estado nacional, que a gente usa também como sinônimo, pode ser entendido como um estado-nação. Vimos ali que a partir da Primeira Guerra a gente teve formas diferentes de organização estatal. Falamos sobre o estado fascista, primeiro na Itália, depois na Alemanha. Nos aprofundamos nas características dessa organização estatal. Depois falamos do Estado comunista, que ocorreu exatamente por causa de uma primeira experiência lá em 1917 na Rússia. Vimos as características que esse Estado comunista tinha, aquela ideia de fazer frente às condições precárias de vida da classe trabalhadora. Vimos também que pós-Segunda Guerra a gente teve uma nova organização, que a gente tinha dois blocos de poder, o bloco socialista liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Falamos do bloco capitalista de poder, liderado pelos Estados Unidos. E na aula de hoje nós vamos focar sobre o Estado neoliberal. Para a gente entender o que é o Estado neoliberal, a gente tem que saber o que é neoliberalismo, O neoliberalismo, galera, é um conjunto de ideias políticas, econômicas, capitalistas que defende a não participação do Estado na economia, certo? A gente tem que entender, gente, que quando a gente fala dessa ideia de doutrina econômica, a gente está falando o quê? Que durante um período, o capitalismo ele vai ter essa cara, neoliberal. Ele vai ter características neoliberais que vão exatamente determinar esse período. Vocês vão entender um pouco, a gente vai entender isso durante essa aula. Que o neoliberalismo prega? Dentro desse contexto capitalista que não muda suas regras nem os seus princípios, a gente vai ver que, de acordo com a doutrina neoliberal, a gente deve ter total liberdade de comércio, a ideia do livre mercado, para poder proporcionar o crescimento econômico e o crescimento e o desenvolvimento, o crescimento social de um país, certo? É exatamente essa defesa de uma maior autonomia dos cidadãos, tanto nos setores políticos e econômicos, é uma das principais características do modelo neoliberal, certo? O neoliberalismo ele surge ali na década de 1970, apoiado principalmente nas ideias de um economista norte-americano, que é o Milton Friedman, certo? Que, para vocês terem uma ideia, que ele da importância dele, ele é um prêmio Nobel em Ciências Econômicas de 1976, certo? E como solução para a crise que atingiu a economia mundial em 1973, provocada pelo aumento excessivo do preço do petróleo, certo? Dessa maneira, o neoliberalismo ele defende o quê? A ideia do Estado mínimo, que significaria ali, uma inspiração lá no liberalismo antigo, que nós já tínhamos visto anteriormente, A gente fala que o Estado neoliberal é exatamente o que adota o neoliberalismo. Então, dentre as características que a gente vai ressaltar como características neoliberais, a gente vai ter essa ideia da mínima intervenção, do Estado na economia. A economia ela teria essa capacidade de se autorregular, certo? Através das leis de mercado. A gente também tem como característica neoliberal uma abertura econômica, certo? A ação desse capital na abertura econômica. A gente tem também a ideia das privatizações, ou seja, capitais estatais se tornando capitais privados, ou seja, exatamente você tirar ali a figura, a intervenção do Estado. Dessa forma, você transforma capitais que eram estatais em capitais privados. E, além disso, você vai ter também uma flexibilização das leis trabalhistas.
Tudo isso, gente, é um pacote, vamos dizer assim, de características que ajudam a gente a entender o que é o neoliberalismo. E se vocês repararem, se a gente somar, né, vamos dizer assim, se a gente analisar esse pacote de medidas neoliberais, eles promovem exatamente o quê? Uma redução dos gastos públicos, certo? Lembra que eu falei para vocês que o neoliberalismo ele surge como uma solução para a crise que atingiu a economia mundial lá em 1973? Então, exatamente a ideia é o quê? É você conseguir reduzir esses gastos, né, públicos estatais, certo? A gente tem alguns exemplos, né, de governos neoliberais aí ao redor do mundo, né? A gente pode exemplificar o da Margaret Thatcher lá na Inglaterra. Inclusive, ele é retratado em diversas obras cinematográficas. Tem filme só da Margaret Thatcher, que inclusive ganhou Oscar, da Dama de Ferro. A Thatcher também é representada agora num, num folhetim mais recente, né, o The Crown, que conta a história da coroa britânica, né? Então, se quem tiver interesse, a Margaret Thatcher ela é retratada em diversas obras. Mas também a gente pode apontar, por exemplo, o governo do Ronald Reagan lá nos Estados Unidos como um governo que também adotava, né, essa postura neoliberal. Aqui no Brasil, a gente também teve experiências neoliberais nos governos, tá, galera? O maior exemplo, acho que o maior expoente assim, que se destaca por adotar medidas neoliberais durante o seu governo foi do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Tá bom, galera? Então a gente fica por aqui para a gente poder fixar o conteúdo visto na aula de hoje. Eu quero que vocês façam o questionário 2, os exercícios do 11 ao 16, e nós também vamos ter a atividade devolutiva número 2. O que eu quero que vocês façam nessa atividade, galera? Eu quero que vocês expliquem com suas próprias palavras o que é neoliberalismo, beleza? Essa explicação de vocês deve ter pelo menos 15 linhas. Então, caprichem, tá bom, galera? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!